Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Estamos numa nova catequese com os arautos do Evangelho para dar continuidade a um tema que já foi anteriormente tratado, o tema da virtude de religião. Hoje iremos abordar um outro aspecto deste tema e a questão que colocaríamos é a seguinte: pode haver um santo ateu? Um santo ateu? Como é que é possível uma coisa dessas? Sou padre, um santo que não acredita em Deus não pode ser santo. É verdade, tem toda a razão. Não pode haver um santo ateu. Mas, infelizmente, há muita gente, muitos católicos, que caem nessa armadilha. Então, para compreendermos esta contradição entre o santo ateu, precisamos ver de onde é que vem a palavra santo, não é? A palavra santo vem de santidade, quer dizer, a santidade é o quê? A santidade é o próprio Deus, nada mais, nada menos do que isso. Deus é santo. E como Deus é santo, Deus ensina-nos, manda-nos inclusive ser santos também, como Ele é santo. Então, santo é aquele que se assemelha com Deus, é aquele que procura imitar a Deus, viver da graça de Deus. São aqueles homens e aquelas mulheres que praticaram as virtudes em grau heroico. Ou seja, eles não praticaram apenas uma virtude, esta ou aquela virtude, mas eles praticaram todas as virtudes às quais foram chamados em grau heroico. E conviveram todas as virtudes em grau heroico. Viveram também as 3 virtudes teologais que nos relacionam com Deus: fé, esperança e caridade. Ou seja, o santo crê em Deus, naturalmente. O santo espera nas promessas de Deus. E o santo, a fortiori, ama a Deus. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. E ama ao próximo como a si mesmo. Porque Deus é amor. Ou seja, isto é santidade. Isto é ser perfeito. Isto é exemplo para nós. Agora, em contrapartida, ou seja, em contraposição, nós temos pessoas que são às vezes boas, que praticam certos aspectos da vida que são realmente exemplos, mas não são santas. E dentre esses casos nós temos aqui, concretamente aqui em Portugal, ou mais próximo até, em Lisboa, conhecido de muita gente, o Dr. Sousa Martins. Bom, ele foi médico e, além de ser médico, foi um homem de ciência, um homem de renome. Ele era um grande amante das ciências, um homem muito inteligente, um homem que viajou inclusive até a França para procurar cura para uma série de doenças, sobretudo doenças nervosas e, em particular, a tuberculose, aliás, a doença que o vitimou. Dizem que foi um homem de bom coração, um homem que, enfim, que despendia do seu tempo, despendia do seu próprio bolso para ajudar, para amparar os doentes, aqueles que estavam, enfim, mais atormentados por essa enfermidade. Bom, em tudo isso nós podemos ver realmente um lado humanitário, um lado filantrópico bastante forte. Mas há um outro lado que é preciso salientar. Há muita gente que o louva, que o cultua como um santo. E para vermos esse aspecto, convém atermos-nos a um pormenor. Quer dizer, ele viveu, no tempo dele, no tempo da chamada geração de 70, onde grandes vultos intelectuais do nosso país se encontravam e, enfim, faziam fervilhar uma série de ideias novas e até reacionárias, como, por exemplo, enfim, Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz, Antero de Quental, enfim, o Guerra Junqueiro, etc. Tá bom. Todos esses homens, e no caso também Sousa Martins, eram ou denominavam-se de racionalistas, positivistas e anticlericais. Ou seja, Sousa Martins fazia parte desse grupo, do grupo dos anticlericais. Como é que é isso? Então, um homem assim tão bom era anticlerical? Sim, ele era anticlerical, mas mais do que isso, ele era ateu. Então, vejam só, cultuam um homem como santo que era ateu. É possível existir um santo ateu? Eu fico muito sensibilizado, devo confessar, quando às vezes vou à casa de inúmeras pessoas, sobretudo aqui na região sul, no norte é menos conhecido, mas vejo Nossa Senhora de Fátima, vejo santo este, santo aquele, vejo, enfim, várias imagens e tem lá a figura de Sousa Martins. E pergunto, mas quem é este aqui? É o santo Sousa Martins.
O santo Sousa Martins? A sério? Ele é santo? Eu acho que é, não é? Quer dizer, é um santo ateu? Um homem que não acreditou em Deus? Mas pode existir um santo ateu? Mas um homem que praticou o ateísmo? Um homem, como diz aqui, aliás, o próprio catecismo da Igreja Católica, na medida em que se rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. Então é possível que um santo tenha pecado contra o primeiro mandamento? Era ateu. Depois, se esse aspecto já não fosse de si suficiente para me fazer ver que ele não é exemplo, sobretudo para nós católicos, também na morte ele não foi exemplar. Bom, nós sabemos que ele se dedicou à descoberta da cura da tuberculose, empenhou-se mesmo em descobri-la. E, entretanto, apanhou, como acontecia naquele tempo, com muitos médicos, com muitos, profissionais de saúde, ele próprio apanhou a doença. E quando se viu limitado pela doença, digamos, e encostado à parede, porque ele viu que ia falecer, ia morrer, ele próprio tirou a vida. Ou seja, ele suicidou-se. Sousa Martins foi, então, um santo ateu e que praticou o suicídio. Eu não sei se já alguma vez ouviram falar de um santo que se suicidou. O que é que ele aconselharia a um doente em estado terminal? Provavelmente a eutanásia, não? Seria, digamos, o mais próximo do que ele praticou em si mesmo. Mas isto também não é tudo. À parte destes dois aspectos negativos, ou seja, da sua vida ateia e do seu suicídio, há um outro que é também bastante grave e que é o lado do oculto. Todos os tarólogos, ou grande parte dos tarólogos, cartomantes, enfim, espíritas, enfim, muita gente desse ramo, digamos assim, são fãs de Sousa Martins. Aliás, vários sociólogos que fizeram estudos sobre a sua personalidade e sobre a sua vida, sobre a sua influência, comentam que uma das fontes desta devoção popular vem precisamente dos médiuns, dos bruxos, enfim, todos esses quejandos, aqueles que trabalham e fazem as suas curas e os seus despachos, e que são propriamente entusiastas deste médico chamado Sousa Martins. Então, caríssimos amigos, o que é que nós podemos concluir de tudo isto? Sousa Martins foi um grande homem de ciência, sem dúvida. Ele foi um médico dedicado, tanto quanto se pode saber, parece que foi. Ele foi um homem cheio de humanidade, sim, é o que dizem que ele foi. Mas ele foi um santo? Não. A sua vida é exemplo para nós católicos? Não. Nada consta. Então isto não é um ataque à pessoa, não é um ataque ao prestígio, digamos, àquela aura científica de Sousa Martins. Não. É simplesmente um alerta para nós não cairmos nessa armadilha. Ou seja, a rezar é rezar por ele, pela alma dele, para que se tenha salvo, não rezar a ele. Um santo que não crê em Deus, um santo sem fé, não é santo. Um homem que tira a sua própria vida por horror ao sofrimento, enfim, não revela a fortaleza dos santos. Então abrimos os olhos. Se quiserem canonizar algum médico ou algum cientista, então canonizem Pasteur, que ele, aliás, conheceu, como eu afirmei há pouco. Esse sim, esse era católico, um católico convicto, um católico de rosário diário. Mas agora um ateu, que ademais tinha interesses pelas coisas do ocultismo, o que parece até uma contradição, uma vez que ele era racionalista, ele vai se interessar pelas crendices. Mas enfim, é curioso que não é de admirar uma coisa dessas. Que o próprio Allan Kardec, que é o fundador do espiritismo moderno, ele era um homem de ciência e foi membro da Real Academia de Ciências Naturais de França. Ele, Allan Kardec, também, apesar de um grande culto que prestava à razão, caiu na superstição. Ou seja, ele caiu no espiritismo. Então, caríssimos irmãos, não percamos o nosso senso católico. Se Deus nos manda ser santos, é porque Ele é santo. Ou seja, não pode haver um santo que não conheça a Deus, que não creia em Deus. Isso é chamar Deus de mentiroso, não é? Então estejamos atentos. Busquemos a santidade de vida só em Deus, porque só Ele, Deus, é santo. Que a bênção dele, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria.